Glória a Deus, a paz do Senhor, queridos. Aleluia, que bênção. Rapaz, São Paulo está bastante frio, hein? Estamos aí no inverno, está bastante frio. Hoje mesmo está aí uma margem aí de 5 a 7 graus. Olha, meu querido, minha querida, eu estou aqui para gravar a última aula, o fechamento do terceiro trimestre de 2022 das escolas, das lições bíblicas da escola dominical, da CPAD. Nós estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. O comentarista desse terceiro trimestre é o pastor José Gonçalves. E nós estamos chegando hoje aí na última aula, na última lição. O que nós estudamos durante esse trimestre tão importante, tão maravilhoso, que fora para o nosso crescimento, para somar em nossas vidas espirituais. Olha, meu amado, minha amada, a lição 1, estudamos as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. A lição 2, nós estudamos a sutileza da banalização da graça, uma graça que não é de graça. A lição 3, estudamos a sutileza da imoralidade sexual. A lição 4, estudamos a sutileza da normalização do divórcio. A lição 5, estudamos a sutileza do materialismo e do ateísmo, que andam aí de mãos dadas, tanto materialismo como ateísmo. A lição 6, nós estudamos a sutileza das ideologias contrárias à família. A lição 7, estudamos a sutileza da relativização da Bíblia. A lição 8, estudamos a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. A lição 9, nós estudamos a sutileza do movimento dos desigrejados. A lição 10, nós estudamos a sutileza contra a prática da mordomia cristã. E a lição 11, estudamos a sutileza das mídias sociais. A lição 12, nós estudamos a sutileza da espiritualidade holística. E hoje, a última lição, o fechamento, a lição 13, estaremos aí estudando, resistindo às sutilezas de Satanás. Lembrando que todas essas lições estão aí no meu canal. Você pode dar uma olhada se você perdeu alguma delas. E todas essas lições, elas levam como um sinal, é claro que, de acontecimentos que aí antecedem a volta do Senhor Jesus. Quando você olhar para cada lição dessa e você vê que todas essas coisas estão em evidência, você pode crer que Jesus está às portas, Jesus está voltando, Jesus muito em breve virá arrebatar a sua igreja, levar o seu povo, uma igreja visível, a igreja do arrebatamento, muito, um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Nós estamos nos últimos momentos da igreja na terra. Nós estamos vivendo aqui a 1ª hora. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então, toda esta lição, ela vai trazer um retrato dos acontecimentos que estão antecedendo a vinda, a volta, o arrebatamento da igreja. Olha, querido, o texto áureo desta lição está em Tiago. Tiago menor, Tiago, irmão de Jesus, Tiago 4, o versículo de número 7. Aleluia, glória a Deus. Tiago 4, versículo 7. Tiago 4, 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A verdade prática, meu amado, minha amada, diz assim: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo.
A leitura bíblica em classe está em Tiago 4, versículo 4 ao 10. Os objetivos da lição, essa lição ela tem 4 objetivos. O primeiro objetivo dessa lição é apresentar o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. O segundo objetivo dessa lição é conscientizar a respeito do comprometimento com as Escrituras. O terceiro objetivo dessa lição é mostrar o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. E para finalizar, o quarto e último objetivo dessa lição é incentivar o comprometimento com a igreja local. Então começa com Cristo, as Escrituras, o Espírito Santo e termina aí o fechamento com a igreja local. Palavra-chave: resistir. Resistir. O primeiro ponto da lição diz assim: comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Cristo como centro da nossa vida, Cristo no trono da nossa vida, Cristo no comando da nossa vida. Glória a Deus. Cristo o Salvador, o libertador, o abençoador, o resgatador. Aleluia. Cristo o Salvador é o primeiro tópico do primeiro ponto. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 2:2, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo. Olha, querido, querida, Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro disse: em nenhuma outro há salvação, em Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Cristo era o centro da mensagem apostólica e de todos os cristãos. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 8, versículo 5. As Escrituras são bem claras. Não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. Não há exceções quando um cristão ou uma igreja esfria ou se afasta da fé. Cristo é logo tirado do centro. Outras formas de culto, filosofias, ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida. Então, Cristo, ele é o Salvador. A mensagem tem que ser cristocêntrica. Se Jesus não aparece na mensagem, não é evangelho, porque o evangelho é o próprio Jesus. Jesus tem sumido dos púlpitos de muitas igrejas. Jesus é o centro, é o Salvador, é o centro da mensagem apostólica, da mensagem paulina, da mensagem que Pedro pregou, que Filipe pregou. Cristo é o centro. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é o centro. Jesus está no meio. Aleluia. Cristo, no segundo tópico, ele é o Salvador. No primeiro e no segundo tópico, Cristo é o Senhor. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como o único Salvador e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, por outro lado, jamais deve esquecer-se de que ele é o único Senhor, em Atos 2,36. Então, quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo ele como Senhor da sua vida. Ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele, é o que Paulo disse aos irmãos em Colossenses 2,6. Receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, isto é, de acordo com seu ensino, é negar o seu senhorio. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo, meu amado, minha amada, é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos, de muitas pessoas. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Você não pode ter um Salvador, sendo que esse Salvador não é o seu Senhor.
O seu Salvador e é seu Senhor. Aleha subqueminácia. Em outras palavras, querido, querida, meu amado, minha amada, você pode ser salvo independentemente da forma ou maneira com que vive? Não, senhor, de forma alguma. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então Jesus é o nosso Salvador e também o nosso Senhor. A sinopse do primeiro ponto diz: é preciso estar comprometido com Cristo, o Salvador e Senhor. Querido, o segundo ponto dessa lição fala sobre o comprometimento com as Escrituras. Isso aqui é tremendo, é forte. Aleluia. Primeiro tópico do segundo ponto fala a Bíblia, a revelação de Deus. A Bíblia, ela não precisa tirar nem acrescentar nada. A Bíblia é completa. Tudo já está registrado na Bíblia. Não precisa querer mudar, querer tirar ou colocar alguma coisa para o seu bel prazer, para satisfazer aquilo que você acha que é. Não precisa fazer uma exegese, injetar aquilo que não pode, aquilo que não existe, aquilo que não está no texto. Então, meu querido, vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e a sua atualidade. No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus, contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Isso é o que muitos mestres falsos, ensinadores, acreditam. Assim, há uma tentativa consciente e sistematizada de minar a autoridade das Escrituras. Então, na verdade, querido, querida, esse ataque é contra as Escrituras como revelação de Deus para o homem. Deixando de ser a revelação de Deus, a Bíblia torna-se um livro meramente humano, como um gibi, como um livro de historinhas, sujeita a falhas e, portanto, passível de correção. Convém dizer, meu amado, minha amada, que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A revelação de Deus ao homem e, como tal, está sempre atualizada. A Bíblia, ela é nova a cada manhã. Ela é nova, ela não se renova, ela é nova a cada manhã. Não é a Bíblia que tem que se sujeitar a nós, mas nós nos moldarmos pelas Escrituras, que é o nosso espelho. Olha, querido, querida, o segundo tópico do segundo ponto diz a Bíblia, regra de fé e conduta. A Bíblia é a nossa regra de fé e de conduta. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de conduta e fé. Olha, observe, uma igreja genuína, evangélica, precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores ético-morais e espirituais. Sim, queridos, que devem nortear a vida de cada um dos cristãos. Meu amado, minha amada, se não fosse a mediação das Escrituras, se não fosse a mediação das Escrituras, o cristão se encontraria desnorteado na sua caminhada. Ela que direciona o cristão, é o GPS, é o guia. Como saberíamos, por exemplo, dos malefícios da idolatria se as Escrituras não nos orientassem sobre eles? Da mesma forma, como saberíamos que o adultério, o divórcio, a ideologia de gênero e etc, 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 são práticas danosas que corroem e destroem o modelo de família idealizado por Deus? Olha, meu amado, minha amada, somente por intermédio da Bíblia temos orientações seguras e precisas sobre tudo que devemos praticar, fazer, segundo o que está nas Santas Escrituras. A sinopse do
ponto 2 diz assim: comprometer-se com a Bíblia é tê-la como revelação de Deus, considerando-a única regra de fé e conduta. Vamos aí, queridão, queridona, para o terceiro ponto da lição, que diz assim: comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. Oh, aleluia! Comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. O primeiro tópico do terceiro ponto diz: o Espírito Santo no plano da redenção. É o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo. O Espírito nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixou essa lição bem clara quando ele escreve os capítulos 6, 7 e 8 da sua carta aos Romanos. Desculpa, meu amado, a garganta seca. Toma um pouquinho de água. O apóstolo Paulo deixou essa lição bem clara quando escreveu os capítulos 6, 7 e 8 da sua carta aos Romanos. Ali ele mostra que é possível ter consciência do pecado, lutar contra o pecado e assim mesmo continuar subjugado. De acordo com o apóstolo São Paulo, foi por meio da lei do Espírito e de vida que o cristão pôde vencer a lei do pecado e da morte, Romanos 8, 2. As Escrituras, meu amado e minha amada, elas nos exortam, nós, o cristão, a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Está em Gálatas 5, 16, 17. Sem o Espírito Santo, é impossível vencer as sutilezas do diabo. Vamos aqui para o segundo tópico do terceiro ponto: a vida cheia do Espírito Santo. Há uma obra do Espírito Santo no interior do cristão que o santifica para Deus. Podemos dizer que esta é uma obra consagradora do Espírito Santo. Fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo e temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impurezas. Essa capacitação para a santidade permite ao cristão viver uma vida cheia do Espírito diante de um mundo tão hostil em que nós estamos. Contudo, meu amado e minha amada, há também uma obra capacitadora do Espírito Santo. Essa capacitação diz respeito à habitação do Espírito Santo na vida do crente, para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo, bem como viver uma vida vitoriosa pelo Espírito Santo. Olha, querido, querida, a sinopse do terceiro ponto diz assim: é preciso buscar uma vida cheia do Espírito Santo, em que somos conduzidos e dirigidos pelo Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que nos renova, que distribui os seus dons sobre as nossas vidas. Olha, querido, querida, vamos finalizar a lição, já chegando aí no quarto ponto da lição, com o comprometimento com a igreja local. O primeiro tópico do quarto ponto diz: a igreja como o corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Em 1 Coríntios 12, 27. Nas Escrituras, meu querido e minha querida, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado na metáfora dita por Paulo no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios. Fica evidente que, assim como um membro do corpo humano separado deste
perde a sua utilidade. Da mesma forma, a igreja. Então é por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja, como o corpo de Cristo. A própria palavra desigrejados torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. Eu não estou falando de templo, eu estou falando de igreja. Querido, querida, vamos para o segundo tópico do quarto ponto, o lugar e a importância de cada membro na igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo. Olha, a palavra igreja jamais deve significar templo. Templo é uma igreja, é uma coisa, igreja é outra. Um templo pode ser a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito do aglomerado de concreto, tijolos e areia, não, senhores. Ela é o corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é uma função do corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. Um desigrejado é alguém que, por alguma razão, não conseguiu exercer a sua função de membro no corpo de Cristo. Então vamos aqui finalizar. A sinopse do quarto ponto diz: é preciso comprometer-se com a igreja como corpo de Cristo. Vamos concluir aí para terminar, meu amado e minha amada. Que lição tremenda, que lição maravilhosa. Chegamos ao final desta lição e do trimestre também. O nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, os dias são más, os dias são de grandes provações, mas o Espírito Santo é o guia e auxiliador de cada um, servo e serva de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude e até o próximo trimestre. Aleluia!